Olá, o objetivo dessa videoaula é apresentar e explorar um simulador das estações do ano, que também tem uma versão em inglês um pouco mais completa, que vocês podem explorar, está na dica dos materiais de estudo da unidade 3 do nosso curso de Física Geral para o ensino fundamental. Então, antes de dar início à simulação, só salientar algumas coisas e os conceitos que estão envolvidos aqui. Os objetos de conhecimento da unidade temática Terra e Universo, principalmente os relacionados ao estudo da Terra com o corpo cósmico, movimentos da Terra, sua forma, campo gravitacional, tudo isso está previsto na BNCC e pressupõe, então, esses conceitos que interagem bastante, tem uma abordagem interdisciplinar com a área da geografia, principalmente nesse caso aqui. Então, a gente, relembrando, a Terra é esférica, embora a nossa percepção topocêntrica cotidiana de Terra plana, e isso funciona para muitas situações, portanto, a gente diz que coexiste uma visão e percepção de Terra plana com uma visão de Terra esférica, que é o formato real, o formato físico do nosso planeta, explicado pelo seu campo gravitacional. Mas a nossa percepção aqui, nós somos esse sujeito aqui, que está aqui no trópico, que está aqui no equador terrestre, a nossa percepção é essa. Em março, no equinócio de outono do hemisfério sul, um observador no equador terrestre vai estar recebendo o Sol praticamente a pino. A altitude do Sol é 90 graus. O que é 90 graus? Imagine que essa linha aqui é o nosso braço esticado, paralelo ao corpo, apontando para cima. Então, aqui eu estou representando a altitude do Sol, o Sol estaria exatamente acima da nossa cabeça, claro, isso no horário do meio-dia solar, quando o Sol está cruzando a linha norte-sul de cada local. Então, aqui a altitude do Sol vai estar 90 graus para essa data específica e para essa latitude específica. Então, latitude importa sim, porque muda a nossa posição aqui na superfície da Terra. Se eu levar esse observador para um outro ponto, mexendo neste cursor aqui, a incidência da radiação solar vai mudar a inclinação, a altitude máxima do Sol também, porque depende da posição na superfície terrestre. Então, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio são os pontos onde o Sol vai estar a pino no solstício de verão do hemisfério norte e aqui no solstício de verão do hemisfério sul, que é em dezembro, lá é em junho. E também em função desse deslocamento do Sol mais ao norte ou mais ao sul, é que vai explicar então que muda bastante a altura do Sol para um observador que está nessas localizações aqui, nessas épocas do ano, que são as épocas de solstício. E também, além dessas linhas então que são importantes para fazer essa análise da distribuição da radiação solar ao longo do ano, a gente tem que relembrar, então, os dois principais movimentos da Terra. A rotação da Terra em torno de si mesma, aqui acabou ficando uma visão geocêntrica, então só vou trocar para uma visão heliocêntrica, que é destacando aqui, então, que é o movimento de rotação da Terra, ela gira em torno de si mesma ao redor desse eixo imaginário, que é um eixo fixo, e o movimento de translação em torno do Sol. Outro cuidado também, uma limitação, é que aqui vai ter esse vai e vem aqui, porque não consigo voltar lá, mas o movimento orbital da Terra em torno do Sol, obviamente, tem um sentido único, mas à medida que esse movimento ocorre, eu vou percebendo, tanto que na perspectiva topocêntrica, quanto aqui, numa perspectiva olhando para a esfera terrestre, que a inclinação dos raios solares vão mudando na localização do observador. E esse pontinho rosa sempre vai indicar onde o Sol está a pino em cada época do ano. À medida que eu for aqui para dezembro, o pontinho rosa vai me sinalizando os locais em que a gente tem o Sol a pino, ou seja, o Sol a praticamente 90 graus de altitude. Vejam, só que aqui está inclinado. Por quê? Porque o observador continua aqui,
na linha do Equador, a 0 graus de latitude, e o Sol se deslocou seu máximo aqui para a direção sul, ele está vindo do sul, e, portanto, ele não fica a pino no Equador quando é solstício em dezembro e em junho. Ok? Dito isso, continuamos explorando a simulação, observando diferentes localizações e em diferentes datas na superfície terrestre, considerando, claro, que a fonte principal de radiação e ocorrência das estações depende desse movimento da Terra em torno do Sol e da inclinação do seu eixo de rotação. Aqui eu vou mudando as datas e vou mudando a posição orbital. Lembrando que aqui é uma latitude positiva, eu estou então olhando para algum lugar do hemisfério norte. Vou colocar uma latitude próxima de Lajeado aqui, 29 graus ao sul. É difícil botar exato, aqui está ótimo. Vou pegar aqui então a data do equinócio de setembro. Aí eu observo, tirando aqui o plano da eclíptica e colocando isso aqui numa posição um pouco diferente. Colocar nessa posição aqui, né? Consigo manejar. Eu vejo que ambos os hemisférios recebem a mesma quantidade de radiação. Nós somos esse observador aqui, né? Que está aqui também esse pontinho. E à medida que o tempo passa, agora vamos aqui, a inclinação dos raios solares está diminuindo, o Sol está ficando mais alto no horizonte. A gente não vai ter Sol a pino na nossa latitude, porque a gente está ao sul do Trópico de Capricórnio. Agora eu vou aqui para estou chegando aqui na data do solstício de verão para o hemisfério sul. Aí eu vejo aqui que o Sol a pino ficaria aqui no Trópico de Capricórnio, que é nesse pontinho rosa, mas nós estamos mais ao sul. Obviamente está tudo fora de escala. E aí vou novamente aqui, então, nos solstícios o Sol alcança seu máximo afastamento para o sul, que é no nosso verão, no hemisfério sul, aí a gente tem novamente o equinócio de março, que é o início do outono no hemisfério sul. Aqui a gente vê novamente que meio ano depois, né, aqui era o equinócio de setembro, aqui no equinócio de março, novamente ambos os hemisférios são igualmente iluminados pelo Sol, por isso também que a gente tem dias e noites com a mesma duração em todo o globo terrestre. Aqui está o observador, né, a latitude escolhida, e aqui é onde o Sol está a pino nesta data, tá? Então, mostrando aqui. Na nossa localização, aqui nesse horizonte local, a gente teria, então, a altitude do Sol máxima, sempre quando o Sol está passando pelo ponto mais alto, que é um ponto exatamente acima da nossa cabeça. Se a gente esticar o braço e apontar para cima, paralelo ao corpo, na mesma direção do corpo, no caso, a gente vai ter então que o Sol vai estar um pouquinho inclinado em relação a isso, dá para observar aqui. Continuando, a gente tem que voltar aqui, mas aí eu prossigo aqui. Eu vou, à medida que eu vou me aproximando do inverno no hemisfério sul, o que a gente observa? A Terra está indo para uma posição orbital em que há mais incidência de radiação solar no hemisfério norte do que no hemisfério sul, nos aproximando do solstício de junho. Até aqui, 22, a gente tem o Sol a pino exatamente no Trópico de Câncer. Se a gente considerar sempre o Equador como uma linha que divide geometricamente a Terra em duas metades iguais, dois hemisférios, a gente vai ver que a metade norte está recebendo mais radiação que a metade sul. Portanto, aqui para nós, continuamos na latitude aqui de 29, quase 30 graus ao sul do Equador. A gente observa agora que o Sol está muito mais inclinado, quer dizer, ele fica mais baixo no horizonte, por isso que essa altitude aqui é menos de 40 graus. Essa altitude medida em graus, a gente considera 0 graus com o braço esticado na linha do horizonte, num lugar plano, tá? E 90 graus com o braço esticado para cima, paralelo ao corpo, então 90 graus é a vertical do lugar, e o 0, o horizonte, é a horizontal do lugar. Então a gente vê que o Sol fica bem mais baixo no horizonte para essa latitude aqui. Vou manter aqui 22 de junho, mas vou levar essa pessoinha aqui
para a latitude oposta, lá para o Trópico de Câncer aproximadamente, eu vou ver que um observador que está na região muito próxima ao Trópico de Câncer, que é 23,5 graus a partir do Equador, aqui está em 23,9 graus, o Sol fica praticamente a pino no solstício de verão do hemisfério norte. E, portanto, aqui a gente vai ter, ao contrário, o solstício de inverno aqui no hemisfério sul. Se eu for para dezembro, agora o solstício de verão acontece no hemisfério sul. Agora eu vejo que o hemisfério meridional é que está recebendo mais radiação solar do que o hemisfério norte, tá? E aí eu vejo, portanto, aqui a inclinação agora. Os raios solares nesse ponto aqui no hemisfério norte chegam muito inclinados, porque o Sol está baixo no horizonte, aqui em torno de 42 graus de elevação a partir do horizonte, e está vindo da direção sul, porque é para onde o Sol está deslocado nesse solstício. No outro solstício de junho, por aqui assim, no outro solstício, o Sol está deslocado mais ao norte, portanto, se eu colocar esse observador aqui de volta para qualquer lugar ao sul do Equador, no hemisfério sul, eu vou ver agora também que o Sol, agora ele vem da direção norte, porque o Sol está na sua trajetória aparente anual, está deslocado para o norte, e isso está associado à causa real física disso, é o movimento de translação da Terra em torno do Sol. Então, à medida que a Terra vai desenvolvendo diferentes posições orbitais, aqui eu consigo colocar de uma forma que a gente observa aqui, ó, que em junho o hemisfério norte está mais iluminado que o hemisfério sul. Essa mesma imagem aqui que dá para ver a distribuição desigual da radiação solar, no entanto aqui eu vejo já no plano orbital e consigo ver também, né, a incidência da luz solar. Claro que isso aqui é um esquema que não corresponde em absoluto pelo menos todos os fatores e distâncias reais do sistema solar. Começa que a Terra e o Sol estão no mesmo tamanho, ou seja, essa simulação para entender melhor a distribuição de radiação não está em escala, tá? Se fosse uma escala real, a Terra, para efeitos comparativos, teria o tamanho de um grão de pimenta e o Sol de uma bola de basquete bem cheia, ok? Meio ano depois, se eu trouxer a Terra para cá, não, eu só mudei a posição, né? Aqui eu estou mudando a posição. Aqui também consigo. Outra coisa, aproveitando, né, essa pausa aqui, reposicionando o modelo da simulação, eu vejo que a órbita da Terra em torno do Sol é praticamente o círculo, ou seja, é uma elipse de muito baixa excentricidade. Que quando eu faço isso aqui, coloco às vezes em perspectiva para ver melhor em detalhe a radiação, fica parecendo uma elipse muito alargada, mas se eu fizer isso aqui e olhar de lado, toda a órbita da Terra praticamente vai se resumir a uma linha. Portanto, não esqueçam que o que eu vejo sempre é uma questão de perspectiva. Aqui é até legal também, ó, à medida que eu vou completando a rotação da Terra, aqui então já passou por um outro equinócio, agora está se aproximando aqui do solstício de verão, já passou até, na verdade, aqui, né? Deixa eu voltar aqui, o solstício de verão, eu consigo ver aqui nesse esqueminha agora o hemisfério sul, muito mais iluminado, e voltando novamente aqui ao equinócio de março, que é o nosso equinócio de outono. Claro que na nossa localização, o Sol está a pino aqui novamente no Equador, distribuição bem equilibrada da radiação solar por causa da época e também da posição da Terra em relação ao seu plano orbital. Então, salientando que isso aqui na simulação eu mexo da forma que eu quiser para visualizar,
mas lembrando também que sempre este plano aqui, que contém a órbita da Terra, então está representado por essa linha vermelha, e contém o Sol e a Terra, a órbita da Terra está em. O eixo de rotação da Terra para esse plano orbital está inclinado em 23 graus e meio a partir de uma vertical aqui que fura digamos, a abóbada celeste aqui, né? Imaginar uma linha reta que também cruze aqui o Sol, o nosso planeta tem uma leve inclinação do seu eixo de rotação. Também, de forma equivalente, eu posso considerar que é o nosso plano orbital que está inclinado, mas eu sempre vou ter essa diferença aqui, e é por causa dessa inclinação do nosso eixo de rotação em relação ao plano orbital que a gente tem as estações contrárias nos dois hemisférios, porque a distância orbital da Terra em qualquer ponto a gente vai ver que é praticamente a mesma. Observem aqui, claro que a Terra não se move de um lado para o outro, isso aqui é uma limitação desse simulador, mas se eu seguir aqui, vocês vão observar aqui que em qualquer época do ano, em qualquer posição orbital, a gente tem praticamente a mesma distância da Terra em relação ao Sol. Claro que varia um pouquinho, por isso que a gente ouve falar em afélio e periélio, mas ainda assim essa variação é muito pequena, não é ela que explica as estações, até porque as estações são contrárias. Aqui nessa situação que eu estou aqui indo de fevereiro para março, ou seja, o Sol está voltando aqui do máximo deslocamento para o sul, ele está vindo aqui, então, aqui ele está a pino nesse ponto, nessa data de 9 de fevereiro, entre o Trópico de Capricórnio e Equador, e então aqui o Sol vai novamente ter a distribuição igual da sua energia em toda a superfície da Terra, quando chegar no equinócio de março, ou seja, com o Sol indo a pino novamente no Equador Celeste. Então, equinócios, equilíbrio, são as posições orbitais tais que a radiação solar incide de forma perpendicular a pino aqui no Equador terrestre, e fora disso, nos solstícios a gente vai ter os máximos afastamentos ao sul, em dezembro, e os máximos afastamentos ao norte em junho, então é o verão do hemisfério norte, e o inverno inicia no hemisfério sul em junho, e no intermédio disso a gente vai vendo que vai variando sempre a linha que separa a incidência da radiação solar entre o dia e a noite, mas essa linha aqui ela não é paralela ao eixo de rotação terrestre, a não ser nas datas de equinócio. Chegando em março, eu vejo agora que os dois hemisférios são igualmente iluminados, e porque também esta linha limítrofe entre a parte não iluminada e a parte iluminada do nosso planeta está paralela ao eixo de rotação terrestre. Se eu vou continuar isso aqui, for chegando novamente no solstício de junho, o nosso solstício de inverno, eu vejo o hemisfério sul bem menos iluminado do que o hemisfério norte. Então, eu tenho o máximo deslocamento do Sol para o hemisfério norte, celeste também, e observando da Terra, então eu vou ter os raios solares muito mais inclinados, que considerando a nossa latitude. Se eu colocar esse observador aqui no Equador terrestre, o Sol vai estar a pino para ele exatamente nos equinócios, aqui chegando aqui então em setembro, e depois aqui em março, desculpa, é para cá, e novamente aqui em março. Aí eu tenho o Sol praticamente a 90 graus, aí sim, literalmente Sol a pino no Equador Celeste, nas duas datas de equinócio.